Fala pessoal, Rosner Henrique aqui mais uma vez, dando continuidade ao curso de Analista em GIS com ArcGIS Pro. Hoje, última aula do primeiro módulo, aula 5, onde a gente vai ver a interface do ArcGIS Pro. E sem mais delongas, vamos lá ao conteúdo programático, a ementa da aula de hoje. Então a gente vai compreender a caixa de ferramentas. É interessante a gente já ir tendo uma familiaridade com a caixa de ferramenta. Ela talvez seja o principal ícone de trabalho do ArcGIS Pro, né? Até das outras versões de ArcGIS, a caixa de ferramenta é o coração do geoprocessamento dentro dessa ferramenta, né? Tudo que a gente imaginar de geoprocessamento está dentro dela. Gerenciar suplementos. Talvez essa seja até um ponto que esteja acima, assim, muito além do que se espera num curso de ArcGIS Pro ou num curso de ArcGIS, porque você não vai ver o pessoal falando muito disso. É preciso ter uma familiaridade um pouco grande com essa ferramenta para poder trabalhar com ela, que na verdade suplemento são dois íconezinhos, gerenciador de pacotes e gerenciador de complementos. Aí a gente chama de gerenciar suplementos, tá? Configurar o ArcGIS Pro para trabalhar offline. Isso é um método aí interessante. Muitas vezes você não está com acesso à internet e precisa fazer o acesso ao ArcGIS Pro e vai precisar trabalhar com essa possibilidade. E aí a EGE disponibiliza uma forma de você acessar para você trabalhar, né, de forma offline. Importar arquivos MXD do ArcMap 10.1, 2, 3. Né? Então, esse arquivo MXD ele vem lá do ArcGIS Desktop e não é complicado de abrir ele, você também não perde nada. Ele abre como um geodatabase nativo do ArcGIS Pro. Né? Só tem uma forma um pouquinho diferente de abrir, que na verdade não é nem um bicho de 7 cabeças, é só um ícone lá que você vai escolher para abrir e ele faz todo o resto. E abrir um projeto no ArcGIS Pro. Como assim abrir um projeto? Bem, eu não estou falando de criar um projeto, é o fato de eu já ter um projeto na máquina e eu precisar abrir esse projeto. Como é que eu vou fazer? Tá bom? É quase que um tópico da nossa última aula, o primeiro ponto lá. Só que lá eu estava criando um projeto, aqui eu estou abrindo um projeto. Começa falando da caixa de ferramentas. Como eu disse, ela é o coração do ArcGIS, né? Talvez de todas as versões de ArcGIS, seja ela desktop, seja a Enterprise, o ArcGIS, tem ArcGIS Notebook. Eu não sei se vocês chegaram a ver já essa versão. Mas todas elas têm a caixa de ferramenta e é na caixa de ferramenta que estão todas as possibilidades de geoprocessamento desse software. Então, a maioria das ferramentas que estão no ArcMap ou ArcGIS Desktop estão no ArcGIS Pro, mas não estão todas, certo? Isso quer dizer que ficou ruim o ArcGIS Pro? Não. É porque eles observaram que algumas ferramentas não tinham uma demanda muito forte. Então eles preferiram ou criar uma guia específica para aquela ferramenta e tirar ela de dentro da caixa de ferramentas, ou até excluir mesmo a ferramenta. Fazendo isso, eles conseguem enxugar mais a caixa de ferramenta e o espaço necessário para armazenar o software, né? Como é que a gente faz para acessar a caixa de ferramentas? Então, eu vou na guia de análise, no grupo de geoprocessamento, aqui é um grupo de geoprocessamento aqui, e escolho o ícone de ferramentas. Isso vai fazer com que o meu painel mude para o painel de geoprocessamento, porque ele começa a ler a caixa de ferramentas a partir dali. Vamos ver na prática como é que isso fica. Então, se eu for lá na guia de análise, no grupo de geoprocessamento, eu tenho várias coisas aqui sobre geoprocessamento.
Eu tenho algumas ferramentas prontas para uso aqui, tá? E tenho a minha caixa de ferramentas. Certo? O que acontece? Ele muda aqui o geoprocessamento. Por exemplo, se eu tiver em catálogo, quando eu clico em ferramentas, ele já vai lá para geoprocessamento. Isso é um setor de busca. E aí, o que acontece é o seguinte, você precisa ter um pouco de experiência para saber sobre que ferramenta você vai utilizar. Por exemplo, se eu for utilizar um buffer, eu vou pesquisar aqui por buffer. E aí eu já tenho ali alguns buffers, algumas possibilidades de ferramenta de buffer que estão disponíveis, né? Eu posso pesquisar, deixa eu ver aqui, pesquisar por união, unir, tá vendo? Eu tenho unir ali, que é uma ferramenta que a gente vai ver, união, converter unidades. Por falar em converter, ó, às vezes a gente quer converter um shape para AutoCAD. Aí a gente pesquisa aqui por CAD. Aí eu tenho lá o shape, CAD para GeoDatabase, ou seja, eu posso pegar um desenho em CAD, DXF, e converter ele para um GeoDatabase, que é o formato aqui do ArcGIS Pro. Eu posso exportar para um CAD, ou seja, eu tenho um desenho e posso exportar para um documento no formato CAD. Eu posso exportar, por exemplo, Excel. Pronto aí. Excel para tabela, então eu posso pegar um Excel e converter numa tabela, atualizar de um Excel, gerar um Excel a partir de um GeoDatabase. Então, todas as possibilidades de ferramenta que você vai precisar para utilizar, e se alguém disser, olha, o ArcGIS faz, então é aqui que vai estar a ferramenta. Existe esse campo aqui de ferramentas, que ele é um pouco novo, onde eles colocam algumas ferramentas, tá vendo? Eu tenho algumas ferramentas que eu posso trabalhar, que são as principais ferramentas utilizadas, digamos assim, no geoprocessamento. Por exemplo, unir, buffer, ligação espacial, a densidade de kernel, né, o mapa de calor. Então são algumas das ferramentas que existem e que eles colocaram elas direto no ícone aqui na tela. Isso aqui a gente pode editar, personalizar essas ferramentas que vão ficar aparecendo aqui. Por quê? Porque digamos que você faz um trabalho todo dia aquela mesma coisa, todo dia aquela mesma coisa. Então você precisa somente daquelas, vamos supor, 8 ferramentas lá. Então aquelas 8 ferramentas elas vão ser suficientes para você. Então você pode deixar esse espaço personalizado somente com aquelas 8 ferramentas. Isso não vai alterar a forma de trabalhar do ArcGIS. E se você tiver a necessidade de colocar uma nova ferramenta dentro dessas 8 que você escolheu, você pode vir aqui e personalizar novamente. Ó, se eu clicar aqui em personalizar, tá vendo? Eu posso ir escolher um ícone a partir de sobreperfeições. Sobreperfeições tem duas ferramentas, as duas já estão no meu, mas se eu clicar em um aqui, eu posso tirar ela ou adicionar, tá vendo? E aí ela passa para o lado de cá, certo? Padrão, essas padrões são as principais, que é o buffer, resumir, ligação espacial, o recorte, né, que agora está sendo chamado de recorte pareado. Essa é uma palavrinha que a gente vai ouvir bastante por aqui, é recorte pareado, união pareada, tá? O ArcGIS adotou essa nomenclatura, o buffer pareado. Então você pode configurar essa guia por aqui, tá? Isso seria, digamos, um atalho da sua caixa de ferramenta total, tá bom? Mas o ArcGIS ele faz muito mais do que somente essas ferramentas que estão aqui, tá? E aí vai depender do trabalho de cada um. A gente são mais de 500 possibilidades
de ferramentas dentro da caixa de ferramentas do ArcGIS. Então, seguindo a nossa aula aqui, a gente vai falar agora de gerenciar suplementos no ArcGIS Pro. Então, para gerenciar suplementos no ArcGIS Pro, primeiro explicando, né, o que é esses suplementos. É como eu disse, o ArcGIS Pro ele te dá a possibilidade de gerenciar pacotes e gerenciar complementos. A gente chama essas duas ferramentas, esses dois ícones de suplemento. É no dia a dia assim que você vai encontrar essa nomenclatura. E por que é interessante a gente falar sobre eles? Vê, às vezes o seu ArcGIS, você quer fazer uma ferramenta, você quer fazer um processamento e alguém diz, olha, o ArcGIS faz, mas não está instalado no seu ArcGIS. Por que isso acontece? Vamos lá, vamos partir da compra do ArcGIS. Quando eu compro um ArcGIS Pro, eu compro junto uma licença. Essa licença libera para mim uma quantidade de ferramentas. Então vamos supor que ela liberou 10 ferramentas lá para mim. Só que eu estou precisando usar umas 2 ferramentas que não estão dentro desse meu pacote de ferramentas. Então eu vou poder adicionar essas ferramentas. Essas ferramentas, esses pacotes, eles vão ser adquiridos por fora. Então eu vou chegar no ArcGIS e vou dizer, olha, vocês me deram uma licença com 10 pacotes, 10 ferramentas, eu estou querendo essas 2 aqui que eu também estou precisando trabalhar com elas. Aí eles vão enviar para você, só que aí você não vai precisar fazer a instalação toda do ArcGIS. Basta apenas gerenciar aquele pacote e adicionar aquele pacote no seu ArcGIS. E aí aquelas ferramentas que não estavam habilitadas, elas vão passar a ficar habilitadas para você. E o que é o complemento? O complemento é quando a gente tem uma ferramenta que necessariamente não foi a ESRE que produziu. E sim, a ESRE pode produzir algumas ferramentas. Mas digamos que você ou algum conhecido seu, ou alguém dentro da sua empresa, desenvolveu uma ferramenta que tem compatibilidade com o ArcGIS Pro. A gente vai ver aqui que essa compatibilidade na verdade, uma extensão de arquivo. Então ele desenvolveu lá aquela ferramenta com a compatibilidade e você precisa adicionar ela no seu ArcGIS. Certo? Eu não vou mostrar aqui porque o que acontece, o meu ArcGIS ele atualizou recentemente para o ArcGIS 3.0 e você precisa que as ferramentas sejam na versão do seu ArcGIS. Então se seu ArcGIS é 2.9, as ferramentas, os complementos precisam ser na versão 2.9. Se o seu complemento está na versão, se o seu ArcGIS está na versão 2.8, que é o mais comum, o seu complemento tem que estar na versão 2.8. Como a versão 3.0 foi lançada recentemente, eu não encontrei nenhum complemento ainda disponível, até porque, como eu disse, o complemento é desenvolvido pelas pessoas, então essa pessoa tem que parar, atualizar o complemento, verificar a compatibilidade, lançar no sistema da ESRE, eles verificam, então isso leva um tempinho. Então, como o lançamento do ArcGIS 3.0 foi recente, eu não tenho um complemento recente para mostrar a instalação para vocês. Mas os pacotes, eu não vou instalar também nenhum pacote, mas eu vou mostrar como que faz. Até porque eu acho que eu já tenho todos os pacotes instalados aqui. Beleza. Aqui, se a gente for em projetar, gerenciador de pacotes e gerenciador de complementos. Vamos ver o gerenciador de pacotes primeiro. Ele já abre o gerenciador de pacotes, tá vendo? É um ambiente para pacotes em Python, em R e em bibliotecas do sistema, algumas DLLs. E aí ele começa a carregar aqui, ó, várias, tá vendo? Vários pacotes que ele tem carregados. Eu estou aqui com 206 pacotes instalados. Aí eu posso fazer atualização dos pacotes, se eu precisar, atualizações aqui, ó. E adicionar um pacote. Então posso clicar aqui e adicionar um pacote. Esses são os pacotes que eu não tenho instalados. Tá bom? O que é que acontece? Tem pacotes aqui, por exemplo, esse aqui é o 7-zip.
É um pacote para comprimir arquivos. Necessariamente eu não preciso ter isso instalado no meu computador, no meu ArcGIS. Talvez, no seu trabalho, você quando termina o mapa, precisa exportar ele em PDF e comprimir. Por exemplo, criou 10 mapas, preciso comprimir para enviar por e-mail. Então você pode instalar esse complemento, esse pacote, instala o pacote, e você já vai ter dentro do seu ArcGIS a possibilidade de, além de exportar os mapas, já zipar eles. Facilita um pouco a vida, mas nada impede, por exemplo, de você sair do seu ArcGIS, pegar aquela sua pastinha onde estão os mapas e zipar por fora, com o mesmo software. Por exemplo, o 7-Zip tem ele para Windows, então você consegue executar a mesma tarefa. Então tem pacotes que, apesar de estarem disponíveis, eles necessariamente não vão ser necessários para você. Por exemplo, eu escolhi os pacotes que estão instalados no meu. A quantidade de pacotes que vem por padrão, ela é suficiente, mas se você ainda assim sentir a necessidade de alguma coisa a mais, você pode pesquisar aí por alguns pacotes que vai ter disponível aí, ó. Tem o Access, que faz a compatibilidade do Access do Microsoft Office com o ArcGIS, por exemplo, né, trabalhando com banco de dados ali. A gente tem inúmeros pacotes aqui. Aqui, ó, Conda. O Conda, para quem trabalha com Python, conhece a ferramenta Conda. Ele é, vamos dizer assim, ele é um tipo de IDE. Não chega a ser um IDE, mas ele é um software que auxilia a IDE do Python. E aí tem alguns pacotes específicos para ele. E como o ArcGIS ultimamente tem se permitido essa questão de trabalhar com Python, com R, né, que são linguagens de programação para que você possa ampliar os horizontes do seu geoprocessamento. Então eles vão disponibilizando os pacotes por aqui que você pode instalar depois, certo? Um dataset que é para trabalhar com dados, com banco de dados. São inúmeros pacotes. Então é isso, instalados, seus pacotes instalados estão aqui. Atualizações, se os seus pacotes instalados tiverem precisando de atualizações, elas vão aparecer aqui, tá? E adicionar um pacote. Eu sei o nome do pacote, posso pesquisar aqui pelo nome do pacote. Na pesquisa, ele disponibiliza. E aqui, ó, ele tá me dando um aviso aqui, ó. Não é possível modificar o ambiente Python padrão ArcGIS Pro Py 3. O que acontece? Quando a gente instala o ArcGIS, instala automaticamente o Python. Quando a gente instala o ArcGIS Pro, tá? Instala automaticamente o Python. Inclusive com o Jupyter Notebook, que é uma ferramenta, é um tipo de IDE para o Python, tá? Essa instalação cria o que a gente chama de ambiente Python. O que é o ambiente Python? É o Python com um leitor para Python. Tem um nomezinho, mas se eu lembrar depois eu digo. E esse leitor, ele gera dentro do ArcGIS um ambiente. E no momento eu não posso modificar isso. Por quê? Na verdade ele já está trabalhando com o Python 3.10, então ele já está no mais avançado que tem. Ele não vai me permitir reduzir e não vai me permitir fazer modificações dentro desse ambiente. Agora, isso não me impede criar um novo ambiente. Tem uma possibilidade de criar um ambiente nessa caixinha de ferramenta aqui, que tem um gerenciador de ambiente, mas você necessariamente não precisa criar ambiente se você não vai trabalhar com programação em Python. Então é por isso que eu estou dizendo, aqui a gente está no nível um pouquinho ali no limite do ArcGIS, chegando na programação. A gente já está trabalhando com linguagem de programação. Então, se não é o seu perfil, se não é
o seu objetivo, você só precisa conhecer para saber da possibilidade. Existe essa possibilidade? Existe, bacana. Conheço e sei que ela existe. Mas se você quiser se aventurar aí vale a pena você procurar descobrir como é que vai fazer para gerenciar um ambiente em Python dentro do ArcGIS, né? Fazer um curso de Python. A plataforma, inclusive a plataforma tem curso de Python com geoprocessamento. E aí você pode se aprofundar. Dito isso, falando de gerenciador de pacotes, vamos falar de gerenciador de complementos. O gerenciador de complementos é um pouquinho diferente, a gente não fez nenhum complemento aqui. Por quê? Porque os complementos, como eu disse, eles são arquivos que eles vão ter que vir de fora. Vamos voltar lá só para eu mostrar aqui. E aí o gerenciador de complementos, a gente vai entrar lá em opções, e aí vai abrir essa janela, mas eu quero mostrar isso aqui, pronto. Um complemento, para ser aceito no ArcGIS Pro, ele precisa ter essa extensão. O que é extensão? Um arquivo de texto, ele normalmente no Windows, ele tem uma extensão TXT. É o nome do arquivo, .txt. Um arquivo de imagem pode ter uma extensão do tipo nome do arquivo, .png, ou seja, o que vem depois do ponto é a extensão do arquivo. Então, o gerenciador de complementos, ele só aceita complementos se tiverem a extensão habilitada pela EGE. E qual é a extensão? Essa aqui, ó. Vai vir o nome do arquivo, aqui está em asterisco, tá? Mas é o nome do arquivo, .addinx. E aí, se você tiver um arquivo com essa característica, com essa extensão, você consegue adicionar no seu ArcGIS. Como assim? Quando eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, fazendo mapas para a área de avaliação de imóveis, eles tinham algumas ferramentas que eram exclusivas da Caixa. E essas ferramentas elas tinham exatamente esse tipo de extensão. Muito embora era um outro ArcGIS, mas eles tinham esse tipo de extensão específica da EGE para trabalhar dentro daquele ArcGIS. Então, é uma ferramenta que foi criada para a Caixa Econômica Federal, né? Então, se a gente tem uma empresa de telefonia móvel, então eles podem ter um software específico que roda dentro do ArcGIS e que tem lá, por exemplo, o mapeamento de todas as antenas de transmissão daquela rede de telefonia móvel, mostrando as áreas de cobertura e as áreas de sombra. Então, dá para fazer isso no mapa? Dá. Mas talvez com o software ele já carregue algumas coisas que são necessárias previamente e já mostra na tela a parte do processo já pronto. Então, os complementos ajudam dessa forma, tá bom? Como eu disse, eu não tenho nenhum complemento para adicionar, porque os complementos para a versão do seu ArcGIS precisam estar na versão do seu ArcGIS, ou seja, na versão 2.9 precisa estar na versão 2.9, né, como eu já falei. A minha versão 3.0 recente, e aí ainda não tem os complementos instalados. Mas aqui eu mostrando aqui é um complemento, ele vai ficar na guia ADD-IN, e aí você vai ter lá um complemento. Esse aqui é o Magnifica. O que é que ele faz? Se eu abrir uma janelinha no Basemap do ArcGIS, ele me dá a coordenada daquele ponto central ali. Então eu consigo trabalhar sabendo a coordenada daquele ponto. Vamos ver lá no ArcGIS como é que isso fica. Complemento, certo? Não tem nenhum complemento instalado, mas eu iria na opção. Aí se eu tiver algum complemento, eu vou escolher adicionar uma pasta. E aí dentro da minha pasta eu vou procurar aquela que está com o complemento lá. Eu vou escolher o complemento e vou dar um OK. Ele vai ser carregado. Vai ter como é que eu chamo? Uma janelinha de confirmação, porque é um complemento. Inclusive aqui, ó, se você observar, tem a opção de carregar somente complementos fornecidos
pela ESG, mas se o seu complemento foi fornecido pela sua empresa, você pode botar aqui, ó, carregar todos os complementos sem restrições. Lembrando, é importante você saber a procedência daquele complemento, tá? Não vai baixar complemento aleatório da internet, porque isso pode acabar prejudicando o seu ArcGIS, sim, tá bom? Então, complemento é uma coisa séria. Complementos e pacotes são coisas sérias. E exigir do complemento uma assinatura, ou seja, o cara fez um complemento e está online. Você tentou instalar, você botou aqui, pediu para exigir assinatura e está dizendo, ó, esse complemento não tem assinatura. Então você já desconfia. Por quê? Normalmente quem assina está se responsabilizando por aquele complemento. Né? Quem faz a obra de arte e assina está dizendo, essa obra de arte é minha. E aí eu sou responsável por ela. Se o cara não quer assinar o complemento que ele mesmo fez, aí a gente já tem uma certa desconfiança aí dessa situação. Agora, entrar no tópico de configurar o ArcGIS Pro para trabalhar offline. Não é difícil, na verdade é um processo bem simples, mas que é extremamente importante. Importante do ponto de vista que, como eu disse, quando você estiver sem internet, você não vai conseguir validar, acessar o ArcGIS. O ArcGIS Pro, porque quando você abre o ArcGIS Pro, ele não pede para a gente botar nome e senha. Quando a gente bota nome e senha, automaticamente ele vai na internet, vai no servidor da sua empresa, verifica se aquela licença está válida e entra no ArcGIS para você. Quando a gente autoriza a opção de trabalhar offline, ele necessariamente não vai fazer isso. Ele vai abrir o ArcGIS para você trabalhar e vai supor que a sua licença está válida. Depois de um certo tempo, ele vai pedir para você entrar online para validar a sua licença. Não um certo tempo de horas, mas tipo, você vem fazendo isso aí há 1, 2, 3 meses, aí ele pede para você fazer uma entrada online, só para garantir, e depois pode voltar a trabalhar offline de novo. E aí você pode passar um tempo offline e um tempo online. O importante é saber que tem a possibilidade de trabalhar offline quando você tiver sem internet, tipo, você tá fazendo um trabalho ali e está num ambiente que ou a internet não é de segurança, ou a internet está com uma qualidade ruim, mas você quer, mesmo assim quer trabalhar no ArcGIS, você libera o ArcGIS offline, faz o seu processamento e depois, quando tiver num ambiente com a internet boa, você vai lá e faz o seu login de novo no ArcGIS. A gente vai lá no projetar, que antigamente era projeto, a gente vai no projetar, licenciamento, e vai escolher essa opção aqui, ó, autorizar ArcGIS Pro para trabalhar offline. Clicando nela, você automaticamente passa a ficar offline. Vamos lá ver como é. Projetar, licenciamento, pronto. O meu já está habilitado aqui, ó, trabalhar ArcGIS Pro para trabalhar offline. Mas você não precisa deixar isso marcado não, tá? É só uma possibilidade. Como às vezes eu estou na rua, estou em algum lugar que está sem internet, aí eu habilito. Aí aqui é interessante a gente notar algumas coisas. A gente está na área de licença. Então a minha licença, por exemplo, ela é avançada. A empresa comprou uma licença avançada, né, que é a licença que eu uso. E aí essas são as extensões do Edge que eu tenho acesso. Eu tenho acesso a todas as extensões dele? Não. Eu não tenho acesso, por exemplo, a batimetria. Batimetria para quem não sabe, trabalha ali no oceano, você vai com um barquinho, libera uma onda, ou então em cima da superfície libera uma onda, ela varre aquela superfície do solo e joga de volta informações da frequência daquela onda, né? E dá uma imagem. E como aqui a gente não trabalha com isso, aí ela não está habilitada, né? Não é necessário, né? Aeroportos e aviação, né? Também não foi necessário. Análise de negócios, né? Business Analyst. Tem várias aqui. E aí a sua empresa deve ter comprado algumas, certo? Em geral, compra-se
essa aqui, ó, geoestatística, e o de imagens, né, que são as que faz aí o principal. O locate, normalmente para trabalhar com georreferenciamento, né, georreferenciamento normal e reverso. O network, o publisher, o spatial analyst, esse aqui é importante. São as principais extensões aqui. Aí tem outras também, além dessas, inclusive. Você pode comprar, e aí, se você comprar, acho que não tem aqui, eles habilitam aqui mais. Certo? E aqui é o portal do licenciamento. Se você não é o master da sua conta, o que acontece? Se você estiver tentando usar uma ferramenta, vamos supor aqui, eu estou querendo usar uma ferramenta de batimetria, por algum motivo. Estou tentando usar uma ferramenta de batimetria no ArcGIS, não estou encontrando. Vou na minha caixa de ferramentas, boto lá batimetria, as ferramentas não aparecem. Aí eu vou aqui no licenciamento e olha aí, a batimetria não está habilitado. Eu posso procurar o master do meu ArcGIS, se não for você, e solicitar ele, dizer, olha, a gente está com uma demanda para fazer um serviço de batimetria. O ArcGIS pode processar esse serviço, mas a licença não está habilitada. Talvez fosse interessante fazer uma aquisição dessa licença. E aí a empresa vai procurar saber se vai realmente fazer a aquisição ou não. Né? Ela pode optar por não querer fazer também. Isso aí, se for, vamos supor, um serviço desse que aparece no ano. Ela pode não querer fazer porque talvez o custo não seja interessante. Então a gente viu lá, né? Autorizar o ArcGIS para trabalhar offline. Check. E aí importar um arquivo MXD do ArcMap 10X. Não tem erro. Não tem erro nenhum. Você vai vir na guia de inserir no grupo de projetos e vai importar mapa. O ícone é bem pequenininho aqui, ó. Tem um novo mapa, um novo layout, aí tem esses 6 ícones aqui. É esse primeiro ícone aqui dos 6 à sua direita. Tá bom? Vai estar lá, importar mapa. Eu vou mostrar aqui no ArcGIS, na guia, ó, inserir projetos, e ele vai estar aqui, ó. Importar mapa, tá vendo? Quando eu paro o mouse em cima do ícone, ele sempre me dá uma caixinha de ferramentas me dizendo mais ou menos o que vai ter naquele ícone. E aí, se eu tenho um projeto do ArcGIS antigo e quero trazer para cá, é só clicar nele e procurar lá o projeto dentro da sua pasta. Eu vou ficar devendo esse projeto também, porque esse computador foi formatado recentemente, então ele está limpo. Mas não tem errado não. Você vai clicar no arquivo do projeto do ArcGIS, sei lá, ArcGIS 10.3. Você vai clicar no ícone do seu projeto e vai dar um OK. Pronto, só isso, ele vai abrir. Ah, o meu não abriu, deu erro. Aí é um problema do seu arquivo. Ele pode estar corrompido, pode estar com erro, pode ser um arquivo com caracteres especiais. É outro motivo. Mas o padrão é você clicar e dar um OK, ele abrir. Se ele não abriu, pode ser um problema do arquivo e não necessariamente da ferramenta de abrir o arquivo aqui no ArcGISMap. Eu vou deixar, apesar de a aula não ter terminado, eu vou deixar de desafio para vocês aqui, ó, visualizarem na página de inserir projetos, né, no guia inserir, no grupo de projetos, verificar aqui, ó, cada um desses ícones, o que é que eles são, tá bom? Então depois vocês vão passar o mouse aqui e ver o que cada um diz. Beleza? Vai ser o exercício, mas agora não. Agora a gente vai continuar com a aula. Aí eu falei aqui, ó, da janela de busca, você vai lá e busca o nome do arquivo e tá tudo certo. E abrir um projeto no ArcGIS Pro. Cara, abrir um projeto parece trivial, mas acredite, tem muita gente que fica perdido para abrir um projeto no ArcGIS. A maioria dos projetos recentes ficam salvos lá no seu computador, né? Os que não estão salvos,
você vai solicitar a janela para procurar eles lá. Vamos lá, vamos ver como é que isso fica. Então vamos supor que você está no ArcGIS e quer abrir um novo projeto. Você vai em projetar. Essa é uma opção, tá? Novo. Não, novo não, desculpa. Abrir. A gente vai abrir um novo projeto. Um projeto que já está na máquina. Eu vou abrir. Aqui eu tenho os projetos recentes, mas vamos supor que eu quero abrir um outro projeto que não é um projeto recente. E ele não está aparecendo aqui por algum motivo. Pronto. Isso as pessoas meio que se enrolam. Mas se você olhar aqui do lado, vai ter abrir outro projeto. Quando você clica aqui, ele vai abrir uma caixinha e vai te dar a opção de procurar onde está esse projeto. O que acontece em uma das aulas que eu falei é que é preciso organização. E muitas vezes a gente não tem uma pasta só de projetos. A gente, cria uma pasta para uma determinada empresa que é cliente lá. Meu cliente 1, eu crio a pasta. Aí uso o computador tal, aí aparece outro cliente, é o cliente 2, aí eu crio outra pasta. E dentro de cada cliente desse eu vou botando os projetos do ArcGIS. E às vezes ele não aparece aqui no recente, porque veio um cliente que fez um projeto no começo do ano e agora chegou no final do ano, ele está querendo retomar aquele projeto, ou melhorar o projeto, revisar o projeto, e o projeto não aparece. E as pessoas não sabem abrir por aqui. Abrir outro projeto. E aí vai lá, escolhe o local onde está o projeto e abre. Também não tem erro nenhum, vai só pegar o nome do projeto e pedir para abrir. Tá? O projeto tem essa extensão aqui, ó, APRX ou PPKX, ele até dá aqui, ó. PPKX. É mais comum a gente ver o APRX, tá? A extensão APRX. Então você clicou aqui. Esse já é o projeto que está aberto. Não faz sentido eu abrir o projeto que já está aberto. Mas seria aqui, eu dar um OK e ele vai lá e abre. Existe a possibilidade de você trabalhar online. Eu tenho projetos que são online. Eu tenho alguns geoprocessamentos para o IRRD, são geoprocessamentos pontuais, e tenho um projeto de monitoramento do Covid-19. Então, eu posso acessar esses projetos e abrir o projeto que está lá. Quando eu trabalho com projetos online, isso facilita, por exemplo, trabalhar em equipe. Eu lanço uma camada, a minha colega lança outra camada, um colega lança outra camada e a gente vai construindo aquele mapa, um SIG, no caso um painel, aqui a gente construiu um dashboard. Então a gente vai construindo em conjunto. Né? Isso torna a tarefa mais rápida de ser produzida, né? Já que são mais de uma pessoa produzindo, aí fica mais fácil. Cada um pega uma parte ali, faz, junta todo mundo, alguém revisa isso, pega isso aí, porque querendo ou não, né? Cada um jogou lá de um jeito, e aí alguém vai lá e dá uma formatada no layout final para entregar tudo bonitinho. Mas tem a opção de você trabalhar com projetos que estão online. E os projetos dentro do seu computador. Isso aqui é uma outra forma de buscar o projeto. Você vai lá em documentos, no desktop e ver se tem algum projeto. Ou abrir outro projeto. Então, para abrir projetos, está todo mundo craque aqui, tá bom? Nas próximas aulas, o que vai acontecer? Quando eu passar um exercício, ou vocês forem fazer um exercício prático das ferramentas, vocês vão precisar abrir o projeto. E aí agora vocês sabem abrir o projeto recente, abrir o projeto, um outro projeto, abrir através do ícone do computador, aqui, se ele estiver na pasta de documentos, iria aparecer aqui, se tivesse projetos na pasta de desktop, iria aparecer aqui, ou você pode abrir um outro projeto e abrir projetos que estão online. Se você estiver trabalhando com projetos online, então abrir projetos
tá todo mundo craque, certo? Ninguém pode reclamar de abrir projetos. A gente vai encerrando por aqui. Essas duas aulas, a aula 4 e a aula 5 desse primeiro módulo, como vocês viram, a gente está pincelando por cima ali o ArcGIS só para se familiarizar. Não esqueça de fazer o desafio que eu deixei, de ir lá no inserir projetos e ver lá os íconezinhos, o que é que eles fazem. E nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar de fato com as ferramentas. A gente viu a caixa de ferramenta por geral, mas a gente vai trabalhar um buffer, vai trabalhar uma união, vai trabalhar o passo a passo de cada ferramenta dessa. Mas se você puder também, quiser ir já mexendo lá na caixa de ferramenta para ver o que é que você encontra. Se você tiver alguma curiosidade de algum trabalho que você está fazendo, eu estou fazendo um mapa de calor, quero ver se eu encontro aqui mapa de calor. Se bem que mapa de calor é kernel, né, que chama. Você pode procurar por mapa de calor ou por kernel, que você vai encontrar lá. Se você tiver essa curiosidade, vai lá, vai mexendo, vai funcionando, que é para pegar essa familiaridade com a caixa de ferramenta, que aí quando a gente for trabalhar com as ferramentas propriamente dita, você já vai estar mais habituado ali a trabalhar com a caixa de ferramentas. Beleza? É isso aí. Obrigado e até a próxima aula.